Olá, amados de Deus. É uma alegria sempre estar de novo com você em contato através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez gente e que habitou entre nós, e também, por graça, Ele pode habitar em nós, viver em nós. Eu quero que você pense que você pode ser um aliado nosso neste programa. Os links e endereços estão aí na tela da sua TV. O nosso canal no YouTube é youtube.com/PIBLondrina1. No Facebook, facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com a sua participação, com a sua oração, com a sua divulgação e também com a sua colaboração para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. Fique conosco agora e nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Hoje nós vamos abordar como encarar a nossa alma. Há uma turma grande, especialista em detalhes. Gente que gosta de ver defeitos. Essa galera, ela se deleita em tudo que é diferente de sua concepção ou da sua cultura estratificada para criticar. Os erros, os defeitos alheios são matéria-prima para a indústria da malícia e da maledicência. É só aparecer uma manchinha e os olhos se arregalam logo para perceber o defeito, o erro, alguma coisa que chama atenção. O criticismo é filho da idealização. É uma matéria-prima, normalmente, do perfeccionismo. É gente que, na verdade, quer ser Deus neste mundo.
Mas só quem é fake imagina e destaca a perfeição estética. E neste caso, muitas vezes, descarta a perfeição ética. Esta pessoa torna-se expert na aparência, mas é rude no tratamento, no trato. Se preocupa tanto com a postura do quadro na parede, se ele está um pouquinho mais torto, que não consegue perceber a beleza da pintura. Fica olhando detalhes e também se alimentando de ser o consertador do mundo. O que vale para esse tipo de gente é a aparência. É a lança em bolinhas no pullover, é a etiqueta perfeita à mesa, é a maquiagem sem retoque, é um glamour extasiante. É isto que conta. Ficar preocupado com esses detalhes. Este é o mundão da fantasia, da cara pintada, da imaginação e das novelas. Essa gente é dura com as deficiências, mas é deficiente com a misericórdia. Procura ressaltar o defeito, enquanto a sua crítica mostra o defeito do seu coração, da sua alma. Critica o defeito alheio sem piedade, embora isto vai acabar escancarando o déficit de amor no seu coração. É muito mais fácil julgar os outros do que ser transparente e revelar suas próprias falhas e mostrar-se. Mas você conhece aquele velho provérbio que diz que o macaco nunca olha para o rabo. Ele está sempre pronto a ver o defeito alheio, mas não consegue ver aquilo que é fora desse defeito. Isto é interessante. A turma articulada que condena os outros com as suas críticas cruéis, enquanto joga com arte para baixo do tapete os seus defeitos escondidos nas sutilezas, essa turma é muito perversa, é muito dura. O apóstolo São Paulo, entretanto, ele atira no alvo nessa questão. Ele vai falar uma coisa muito interessante aqui em Romanos, no capítulo 2, no versículo 1, quando ele diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quem quer que seja. Quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Viu isto? É por aqui que está a questão. Eu olho o defeito do outro, normalmente aquilo que eu menos gosto em mim é o que eu mais vejo nos outros. Mas eu não tenho muita coragem de me abrir, e aí eu aponto
a arma para o outro para fazer a minha observação, que às vezes ela é mais acerbada. O sujeito que parece muito preocupado em criticar os outros normalmente está mais ativo em ocultar as suas próprias falhas. E enquanto isso ele gera uma áurea para se autopromover. Ele se torna crítico, mas eu me lembro de um professor que eu tive, e ele contava de um crítico literário, que é um crítico muito bom, mas ele fez uma observação a este crítico literário, que ele diz assim, ele às vezes é muito cruel com o escritor, mas ele nunca escreveu nenhum livro. E aí fica um lugar, uma falha na opinião abalizada de Thomas Manton. A censura é um pecado agradável, todavia extremamente complacente com a nossa própria natureza. Às vezes a gente até baba em fazer a crítica, sente aquele gosto de ser superior, mas estamos sendo complacentes com a nossa própria natureza falível. É ridículo a gente coar mosquitos e ao mesmo tempo engolir camelos. Ver o argueiro no olho alheio, enquanto há uma trave, uma lasca no nosso mesmo. A gente fica especialista em dar opiniões. É triste conviver com um inspetor de controle de qualidade, sempre vendo falhas, sempre tirando aquilo que está ruim. Na fábrica tudo bem, mas nos relacionamentos tudo mal. Nós precisamos ganhar uma dimensão de respeito às individualidades. Todos nós temos cicatrizes, mas há um grande grupo que procura disfarçá-las e não olha as suas próprias falhas. Fala-se dos outros para despistar as nossas feridas ocultas. Mas é exatamente aqui que nós todos precisamos do Espírito da Cruz, da obra de Deus na nossa vida, para nos desconstruir de nossa altivez, de nossa soberba, de nos acharmos importantes e capazes de ditar a vida dos outros. Ninguém pode ficar de fora. Todos nós necessitamos, tanto da misericórdia, para perceber os defeitos alheios, como para revelar as nossas falhas. Nós precisamos desse espírito de avaliação, porque quando você vir melhor as suas próprias falhas, você terá mais consideração e piedade para tratar com o outro. Alimentar-se da desgraça do próximo nunca poderia ser algo patrocinado pelo bom banquete da graça. Nós nunca poderíamos entrar nesta atitude adoecedora de ficar só olhando a falha alheia.
tampouco deixar de ser gracioso com os trôpegos e os claudicantes da jornada áspera deste mundo, este mundo de terremotos e vulcões, onde as pessoas são marcadas, são aleijadas muitas vezes com os acontecimentos. Então nós precisamos poder avaliar as dores dos outros, mas também termos misericórdia. Eu vou parar aqui um instantinho para a gente tenha os comerciais aí e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Davi e um episódio na sua vida. É já que a gente volta. Eu havia falado anteriormente que Davi, o salmista, o rei, mais tarde, ele teve como um dos seus adversários o seu sogro, o rei Saul, que foi muito cruel com ele, era um caçador, um perseguidor do genro, tudo por inveja. E depois da sua morte, da morte do rei Saul, Davi tornou-se rei de Israel e ele ficou com um encargo de cuidar de um neto de Saul, que era deficiente físico. Ele tinha um problema no parto, numa fuga, ele caiu e a babá deixou cair e ele machucou-se, sofria de um traumatismo nos pés. E certamente as pessoas que têm defeitos, elas são muito pisadas pelos outros, aos bullings. E essa seria talvez uma hora de vingança de Davi, dos maus tratos do seu sogro, o avô desta criança, de colocar fora do seu alcance, mas Davi o traz para dentro do palácio. E o faz participante da mesa real, do banquete. Mefibosete era membro da casa de Davi. Aqui nós temos algo muito interessante. Ao invés de pisotear, ele aconchega. Queria dizer, queridos, não esqueçam da história das pessoas.
porque está por trás dessa história as suas dores. Mefibosete foi uma criança que sofreu um acidente e ficou aleijada. E ele teve um trauma que também lhe machucou a alma. E quando você e eu estivermos sentados na cadeira como terapeutas, nós não podemos olvidar a cultura daquele que está sendo examinado, nem a sua família, nem a sua infância, nem os seus traumas, as suas dores. Nós temos que colocar isto para fazer a anamnésia, para fazer o exame, porque essa história tem componentes que precisam ser examinados com cuidado. Nunca esqueçam os seus trancos e barrancos, pois tudo isto é exatamente o histórico que define a história dessa pessoa. Não podemos desconsiderar a trágica trajetória de cada traumatizado. Às vezes você olha aquele comportamento que não me parece o melhor, mas eu preciso fazer um exame melhor do que está por trás. Jamais devemos ser omissos em analisar as falhas de quem quer que seja, se o objetivo desse exame for o amor. Nós não podemos ser omissos nisso. Porém, se a nossa avaliação não estiver encharcada de amor, nós precisamos com urgência sair do consultório para sermos consultados, porque não estamos avaliando bem a dor do outro. Alguém disse que o mundo é um hospital a céu aberto. Não há ninguém são de verdade. Se você pensar que a humanidade sofre de traumas e de doenças psíquicas, até aquele provérbio antigo que diz que de médico, poeta e louco, todos nós temos um pouco. Uns mais, outros menos, mas nós vivemos num mundo que poderia ser até considerado o hospício a céu aberto. E o profeta Isaías tem um diagnóstico bem preciso. No capítulo 1, verso 5 do livro do profeta Isaías, diz: porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Tanto do ponto de vista da mente como das emoções. Tanto do ponto de vista daqueles problemas mais graves de comportamento, como daqueles de relacionamento, nós estamos muito marcados. Este é um diagnóstico amplo, mas é preciso. Não há ninguém totalmente saudável. Nós somos uma raça caída e perturbada. E ainda, muitas vezes, perturbadora. Essa questão da perturbação mental é só de grau. Uns são neuróticos, outros são psicóticos, outros são esquizofrênicos, outros... Aí vai a gradação. Agora, nós precisamos ter misericórdia com os diferentes que podem conviver em sociedade. Mas é bom que se diga alguma coisa aqui. Há alguns
que não podem viver em comunidade. Há uns casos mais graves que não dá. Tem gente tão agressiva que mata, assassina, que não tem condições de conviver em grupo. Eles são psicopatas adoecidos. E, neste caso, a sociedade tem que ter mecanismos através dos seus governos para providenciar o isolamento ou a erradicação deste câncer do tecido social. Mas, como cristãos, nós temos uma missão que pode mudar muito da realidade depravada do ser humano. E esta missão é pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz muito bem, em Romanos 1,16, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os gregos, ou os gentios. O apóstolo Paulo diz aqui que ele não fica avexado, ele não fica preocupado em não pregar o Evangelho, porque este Evangelho tem poder para salvar todo aquele que crê. Mesmo as doenças mais graves deste mundo, ele pode salvar. O Evangelho é o poder de Deus para a libertação daquele jeito equivocado da gente viver a vida. Ele é o poder de Deus para nos dar a consciência de uma vida com significado. O Evangelho é a boa notícia da morte de Jesus e também da morte do pecador rebelde com Jesus. Nós precisamos morrer para o egoísmo a fim de que Cristo viva em nós. Quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Esta mania de querer ser Deus vai desaparecer. E esse criticismo e esta atitude de ser detentor, dono da verdade, ela vai perder o seu efeito. E nós vamos ser parte do relacionamento com as pessoas. O Evangelho é o poder de Deus. Você e eu carecemos da realidade espiritual do Evangelho. Muita gente está na igreja, mas ela não está em Cristo, eles não estão em Cristo. Eles fazem parte de um sistema religioso, mas nunca experimentaram aquilo que o profeta Ezequiel disse, e dar-lhes-ei um coração novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O coração de pedra é este coração de barro, é este coração de lodo, é este coração que quer manipular as pessoas. É o coração adâmico. Mas ele vai trocar isso por um coração de carne, sensível, o coração de Cristo. Jesus nasceu da mulher, enquanto que Adão foi feito do barro. Um é coração de pedra, o outro é coração de carne. E nós precisamos ganhar essa dimensão espiritual para que a nossa alma seja tratada. A nossa esperança é que você e eu ganhemos esta revelação. E a gente fala, olha, de coração para coração. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.